Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida nesta manhã de domingo. Estamos aqui neste culto no lar, iniciando mais uma vez a nossa escola bíblica dominical. Os Salmos de número 90 e o verso de número 1 nos diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. E nós temos testificado isto: Deus tem sido nosso refúgio. Ele tem nos abrigado, Ele tem nos protegido. E mesmo em meio a situações tão adversas, estamos aqui, cultuando a Deus, agradecendo a Ele por mais um domingo. Apesar das restrições, apesar de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, Deus tem nos proporcionado esta manhã maravilhosa, esta manhã de domingo, onde estamos juntos com a família, em nosso lar, podendo agradecê-lo por mais um dia de vida, podendo agradecer por mais uma semana que começa. Nós estamos no nosso primeiro culto desta semana. Hoje é o dia do Senhor, domingo. É o dia que nós, em família, nos reunimos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Pela salvação da nossa alma, pela sua muito digna palavra, pelo fôlego de vida, por tudo aquilo que Ele tem nos dado como alimento, vestes, moradias, saúde. Em alguns casos, até mesmo permitido passarmos por momentos de aflição com a saúde, passando momentos de muitas dores. Mas apesar disso, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. E nesta manhã é momento de agradecer, é momento de louvar a Deus. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Estamos começando mais um culto em família, um culto no seu lar. E nós queremos aproveitar este momento e agradecer a Deus pelo fôlego de vida, por esta manhã, por este domingo. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Você que está aí nos acompanhando em casa, junto com a sua família. Quem sabe você que está em viagem, acompanhando aí através das plataformas da Rede Brasil, pelo YouTube e outras mais. Que Deus abençoe você. Aqueles que nos acompanham pelas rádios que estão sendo transmitidas aqui no estado de Pernambuco ou por algum canal da Rede Brasil de Comunicação. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele te dê a paz. Nós vamos neste momento fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo a sua bênção sobre nossa vida. Se você pode e deseja, fique em pé conosco. Nós estamos começando a nossa escola bíblica dominical e, como sempre, fazemos isso, orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Querido Deus, Pai eterno, nós te adoramos, Senhor, pela nossa salvação. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te rendemos louvores, gratidão, porque tu tens sido nosso refúgio de geração a geração, como disse o salmista no Salmos 90, verso 1. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por tua palavra, o teu livro, o livro de Deus. Obrigado, Senhor, por nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Obrigado, Senhor, pela Rede Brasil de Comunicação, que tem sido esse veículo, Senhor, evangelizador, onde mais de 16 mil almas, em mais de 130 países, Senhor, tem sido alcançada essa mensagem. Essa mensagem tem alcançado vidas. Continua nos abençoando. Que esta manhã, Senhor, que este culto no lar continue sendo uma bênção em nossas vidas. Nós te adoramos pela vida da tua igreja, dos teus servos e servas que nos acompanham. Por este, Senhor, que está neste momento nos acompanhando nesta programação e que ainda não teve um encontro real contigo. Que esta manhã seja uma manhã, Senhor, que venha a ser marcante em sua vida, onde esta pessoa venha entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. Continua abençoando a nossa igreja, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a sua família, irmã Judite Alves, seus filhos e netos, pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, Senhor, junto com sua família, toda a diretoria da igreja, Senhor, a mesa da convenção, os ministros, obreiros, presbíteros, enfim, que todos sejamos agraciados. Abençoa teus servos que estão na obra missionária além mar, Senhor, pregando a tua palavra, que todos sejam abraçados neste momento. Nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção permanente, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, muito obrigado, fique à vontade, pode sentar. Neste momento nós vamos louvar a Deus, não é? Nós aprendemos que o culto começa com uma oração, começa também com louvores e adoração.
e tem sido escalado pelo nosso pastor presidente para estar conosco aqui nesta manhã, o evangelista Josadac Aquino. E nós vamos convidar o servo de Deus para louvar ao nome do Senhor. Aproveite, pegue a sua harpa se você tem condições e vamos cantar. Caso você não tenha, não há problema. Vai aparecer aí no rodapé da sua televisão ou do seu celular, da tela onde você estiver acompanhando a letra deste hino e você vai ter a oportunidade de também louvar a Deus. A paz do Senhor, ministro. Pai do Senhor, nobre irmão. Vamos louvar a Deus. Fique à vontade, pastor. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos alegres neste dia de bênção. Fico feliz por estar aqui com os irmãos. Conforme nos orienta nosso evangelista Alessandro, vamos louvar a Deus com os hinos que a nossa lição sugere, né? É muito importante isso, porque, como diz o pastor Luiz Mário, aqui na Escola Dominical se aprende a palavra de Deus, também se aprende todas as músicas da nossa harpa cristã. São 600 músicas e nós vamos chegar lá. Hino 18, Grata Nova. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá da cruz do Salvador. Cego desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia desse Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Como ofertas, obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, ama, roga em seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia, Deus é luz, Deus é amor. Grande bênção. Mais um hino de adoração a Deus, também da nossa lição, né? Hino 80 da nossa harpa cristã. Cristo te chama, louvemos a Deus. Cristo te chama-te pecador, te chama-te com voz de amor. Deixa os pecados e vem ao Senhor. Cristo te chama-te. Cristo te chama, te chama-te. Cristo te chama, ó vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti.
deixa as sendas do mundo de ouro. Venha Jesus, vem com amor, Cristo te salva, vem pecador, Cristo te chama a ti, Cristo te chama a ti, Cristo te chama, ó vem pecador, Cristo te chama com voz de amor, Cristo te chama a ti, Cristo glorioso virá com poder, pronto estás para ascender, só por seu sangue tu podes vencer, Cristo te chama a ti, Cristo te chama a ti, Cristo te chama, ó vem pecador, Cristo te chama com voz de amor, Cristo te chama a ti, a compassiva voz do Salvador, chama-te já com santo amor, vem para a fonte, ó vem pecador, Cristo te chama a ti, Cristo te chama a ti, Cristo te chama, ó vem pecador, Cristo te chama com voz de amor, Cristo te chama a ti, Cristo está chamando. Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder estarmos juntos na presença do Senhor nosso Deus, para juntos adorá-lo na beleza da sua santidade e estarmos também aprendendo a sua santa palavra. Diante desta tão grande oportunidade, queremos lhe convidar nesse instante para você ser um instrumento de Deus também, para estar compartilhando, não é, o link deste culto por meio das plataformas que estão à nossa disposição, para que juntos possamos estar adorando ao Senhor e aprendendo a sua palavra. Você pode estar compartilhando nesse momento através do YouTube, através do Facebook, também do Instagram. Você pode estar juntamente com outros amigos, familiares, pessoas não evangélicas também, que você pode estar compartilhando para que estes possam, juntamente conosco, estar adorando a Deus e aprendendo a sua santa palavra. Uma vez que nesta manhã estaremos estudando a lição de número 11. Já estamos nos aproximando do encerramento desse primeiro trimestre, mas com a graça de Deus, nesta manhã estaremos aprendendo a lição de número 11, cujo tema é Compromissados com a Evangelização. O texto áureo da nossa lição, citando as palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, assim nos diz o nosso texto áureo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática da lição, que está ao lado aí do seu texto áureo, você está acompanhando, nos lembra que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo ou servo de todos. É o que, de forma objetiva, nos diz a verdade prática. Uma vez que nós temos este tema a estudar, este assunto, o objetivo geral desta lição de número 11 é estarmos conscientes ou conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Já os objetivos específicos são 3, não é? Primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro e último objetivo específico é argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Observe que, por estes objetivos, percebemos o quanto será edificante este assunto nesta manhã de domingo. E queremos lhe convidar nesse instante, você que pode estar assim fazendo, talvez você está acompanhando na sua casa,
ou em um ambiente que lhe permite estar assim acompanhando conosco a leitura da palavra de Deus, convidamos você para ficar em pé, em reverência às Santas Escrituras, a palavra do Senhor, e estaremos lendo a leitura bíblica em classe desta lição. Está em Marcos, capítulo de número 16, versículos de 14 a 20, o que você pode estar acompanhando através da sua tela, do seu televisor, e você que acompanha através da rádio pode estar ouvindo, pois a Bíblia diz que bem-aventurados que leem, também bem-aventurados que ouvem. Vamos estar lendo, portanto, a leitura bíblica em classe da lição de número 11. E ao final, no versículo 20, todos juntos leremos como fazemos de forma presencial na Escola Bíblica Dominical. Nos diz assim a palavra de Deus: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-se-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Todos juntos o versículo de número 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Tendo lido a palavra do Senhor, o evangelista Alessandro Barreto nos convida nesse instante a estarmos orando juntamente com você. E queremos lhe convidar para juntos estarmos buscando ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo as suas bênçãos em continuação sobre este culto, sobre todos que estão acompanhando nesse momento, para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Convidamos a todos nesse instante, vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor em continuação. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças, meu Senhor. Como é bom estarmos em tua presença nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, agradecidos pelos louvores que já entoamos a ti, como gratidão, como reconhecimento do teu senhorio sobre nossas vidas, agradecendo também igualmente pela leitura da tua santa palavra, pela oportunidade, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos concede de poder estarmos em tua presença e juntos aprendermos a tua palavra. Pedimos a tua bênção em continuação sobre todos que acompanham, todos que cultuam conosco. Meu Deus da vitória, estenda as tuas mãos, as famílias, Senhor, dos teus servos, aqueles que estão perto, aqueles que estão mais longe, além das fronteiras do nosso país. Continua abençoando o teu povo, dando graça, proteção, e pedimos a tua misericórdia. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender o ensino da tua palavra e, sobretudo, colocá-lo em prática, pois esse é o objetivo de todos quantos estão em tua presença nesse instante. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos, você que estava orando juntamente conosco em pé e acompanhando, cultuando juntamente com a cada um de nós que aqui estamos. Louvamos a Deus pela sua vida. E nesse momento vamos continuar adorando ao Senhor, não é? Nesse instante contribuindo com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho, para que a obra de Deus continue sendo realizada. É bom que se lembre, uma vez que estamos nesta manhã aprendendo ou a aprender sobre a importância de estarmos compromissados com a evangelização e entendermos de que uma das formas pelas quais nós também cooperamos para que este evangelho seja pregado é também contribuindo, uma vez que é por meio destas contribuições de que a palavra do Senhor tem sido anunciada, em especial, por exemplo, através da Rede Brasil. Você está sendo alcançado, seus familiares, pessoas amigas, bem distantes, outros mais perto, exatamente para que a evangelização continue. Então,
nós vamos exercer na praticidade a mordomia cristã nesse instante. Lembrando que tudo que nós temos provém do Senhor. Há um texto que eu acho particularmente um dos mais belos do Novo Testamento, no que diz respeito à nossa mordomia cristã e à nossa total dependência de Deus. São as palavras ditas pelo apóstolo Paulo e que foram registradas pelo evangelista Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, o versículo de número 25 e também o versículo de número 28, quando ele assim disse: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E o versículo 28, a parte A, nos diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Veja a nossa total dependência do Senhor. Com isso em mente, vamos estar cooperando para que o trabalho de evangelismo por esta igreja realizado continue sendo executado. Para tanto, você tem à sua disposição ferramentas que facilitam esta contribuição. No seu televisor, por exemplo, você que está acompanhando, está aí na sua tela o QR Code, não é? Do lado inferior da sua imagem. Você pode estar, nesse instante, aproximando a câmera do seu celular, se assim preferir, ou baixar um aplicativo específico que possa estar fazendo a leitura desse QR Code, abrindo a plataforma de forma bem interativa, bem prática, onde você pode estar cooperando. Ou, se preferir, você pode estar acessando o site oficial da nossa igreja, que é o www.ieadpeplay.org.br. Acessando esse site, além de você ter à sua disposição todo o conteúdo da programação apresentado pela Rede Brasil, os cultos, não é? Durante a semana, os programas que ficam registrados para a sua edificação, no rodapé do seu layout ou do layout deste site, tem a opção Quero Contribuir, onde você pode estar assinalando uma das opções que marcam a natureza da sua oferta, da sua contribuição. Se é dízimo, se é oferta, se é destinado ao trabalho missionário ou à obra social, no que diz respeito ao incentivo para que a obra seja realizada por meio da Rede Brasil de Comunicação ou outros tipos de cooperações e contribuições que você queira estar assim fazendo. Assinalando, você pode estar escolhendo agora a opção qual utilizar, que fica mais prático para você. Você estando aqui no Brasil ou fora, você pode ter o PayPal, PagSeguro, ou por meio das contas bancárias que você pode estar fazendo a transferência, por meio da Caixa Econômica, Bradesco e também Banco do Brasil. E também você tem à sua disposição o Pix, não é? Uma ferramenta muito prática que você pode estar fazendo a sua contribuição. Tem aí o passo a passo, de forma bem interativa, lembrando que a chave que dá acessibilidade é o próprio CNPJ da igreja, é uma forma segura de você estar contribuindo, entendendo de que está sendo direcionada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Você confere seus dados e conforme a sua doação, você pode estar ali cooperando, assinalando a forma mais prática que você assim desejar. Diante disso, nós todos temos a oportunidade de contribuir, mas antes, convidamos você nesse instante, assim autorizado pelo evangelista Alessandro, para curvar a sua cabeça, para que nós curvemos a cabeça e oremos ao Senhor. Você que está desempregado, você que é comerciante, autônomo, talvez você, meu irmão, que está com desejo no coração de contribuir, mas se encontra em uma situação difícil, de aperto, talvez a renda sendo comprometida, outras situações afins. Vamos orar nesse instante. Vamos apresentar esta causa a Deus com fé. Faça um voto ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, Tu podes me abençoar, Tu podes agir em meu benefício e eu vou estar contribuindo de forma deliberada, de forma voluntária para a Tua obra. Faça isso em seu coração. Em oração, crendo, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez estamos em Tua presença. Pela Tua palavra e por meio desta oração, queremos Te suplicar, Senhor, que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre o Teu povo. Nesse momento estamos diante de Ti,
para estar contribuindo, para estar ofertando, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. A cada um dos teus filhos que com prazer farão este trabalho, os teus servos que são comerciantes, autônomos, tu sabes que a situação econômica do país e, por que não dizer, de todo mundo, Senhor, é muito preocupante. Mas tu és o dono do ouro e da prata e de ti dependemos totalmente. Estenda as tuas mãos sobre os teus filhos. Aos que estão desempregados, meu Senhor, tu podes abrir portas de emprego e os teus filhos poderem contribuir e também testificar, Senhor, talvez mandando uma mensagem, uma informação de que o Senhor abriu a porta tão esperada. Tu és poderoso para assim fazer. Desde já nós queremos te agradecer por teu cuidado e louvamos a ti por tudo. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos. Amém. Que bênção, glória a Deus. Vamos estar contribuindo com alegria e louvando ao Senhor em continuidade. O evangelista Alessandro convida mais uma vez para estar louvando a Deus juntamente conosco. O evangelista Josadarque Aquino, vamos louvar a Deus com alegria. Glória a Deus, vamos louvar com o hino 119. Nesta lição nós temos este hino e o hino 80 que nós cantamos, que eles são pouco cantados, né? Aí é uma música diferente, mas nós vamos cantar e junto com os irmãos aprender, amém? 119, inesgotável é seu amor. Seja louvado o bom Salvador, livre é seu amor, livre é seu amor. Há preparado para o pecador, fonte preciosa de amor. E se em Cristo queres confiar, livre é seu amor, livre é seu amor. A vida eterna tu irás gozar, inesgotável amor. Terno te chama, Jesus queres ir, ó pecador, ó pecador. Ele deixou para nós ao subir, fonte preciosa de amor. Porque vivendo em pecado ai de estar, livre é seu amor, livre é seu amor. Cristo te chama, ó vem sem tardar, inesgotável é seu amor. Deixa as trevas por luz divinal, livre é seu amor, livre é seu amor. Hoje Jesus quer livrar-te do mal, inesgotável seu amor. Terno te chama, Jesus queres ir, ó pecador, ó pecador. Ele deixou para nós ao subir, fonte preciosa de amor. Ó, se tu creres, perdão obterás, livre é seu amor, livre é seu amor. Vem o momento que tu bendirás, inesgotável é seu amor. Cristo te espera, ó, ouve-o chamar, livre é seu amor, livre é seu amor. Fé em seu nome te há de salvar, inesgotável seu amor. Terno te chama, Jesus queres ir, ó pecador, ó pecador. Ele deixou para nós ao subir, fonte preciosa de amor. Aleluia! Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Que bênção, não é? Nós aprendemos a louvar hinos também na escola dominical. E nesta manhã de domingo, nós queremos agradecer a Deus por mais uma manhã, por mais um culto maravilhoso. Como é bom estarmos iniciando a manhã já adorando ao Senhor. Nós queremos mais uma vez cumprimentar com a paz do Senhor nossos queridos
telespectadores, nossos irmãos que estão nos assistindo, cultuando conosco, não é? Queremos agradecer a você que está perto e você que está distante. Você que está nos acompanhando pelas diversas plataformas que já foram citadas aqui, como o Instagram, YouTube, Facebook. E queremos aproveitar para pedir para você que tem condições, que está nos acompanhando pela internet, copiar o link deste culto e enviar para o máximo de pessoas possível. Pessoas que você conhece, família, amigos, vizinhos, aqueles que estão, quem sabe, precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. Você pode, neste momento, copiar o link. Você que está nos acompanhando, principalmente pelo YouTube, por exemplo, você copia o link e vai lá nos grupos de WhatsApp da família, trabalho, pessoas que você conhece. É tão simples, você copia e linka, manda esse link para as pessoas e certamente elas serão abençoadas, não é? Hoje nós estamos estudando a lição de número 11, que fala sobre compromissados com a evangelização. E você que serve ao Senhor Jesus, você que já está nesta batalha, neste empenho de levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas, você vai estar evangelizando, é isso mesmo, usando as plataformas, usando a internet. Nós temos esta bênção à nossa disposição. Claro que nós também estamos nos referindo às rádios que estão transmitindo este culto, não é? Em todo o estado de Pernambuco, inclusive algumas cidades de estados vizinhos. Mas você pode fazer isso chegar ainda mais distante, não é? Desde o dia 19 de março do ano passado até hoje, vai completar um ano, né? Nós já estamos hoje, dia 14 de março, que a Rede Brasil de Comunicação está evangelizando o mundo, não é? Já foram alcançados aí, a mensagem de Cristo já chegou a 137 países. Mais de 16 mil pessoas disseram, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E utilizando aqui uma frase que foi muito divulgada pelo pastor Ailton Júnior, quando começou essa programação nova deste período de pandemia, ele sempre dizia às pessoas, quando voltavam para a casa do Pai ou quando aceitavam Jesus, dizia, seja bem-vindo à família de Deus. E você que está nos ouvindo neste momento, eu quero dizer para você, seja bem-vindo à família de Deus. Nós estamos cultuando ao Senhor. No primeiro dia da semana, reunidos, quem sabe muitas famílias estão aí sentadas, quero dizer, na sala da sua casa, quem sabe em algum espaço específico, em uma varanda, ou no terreno de casa com a TV ligada, o rádio também, quem sabe outros em momentos de trabalho. Não é possível que você esteja num momento de trabalho agora, em algum local que lhe proporcione essa oportunidade, cultuando conosco. Que bênção! Isso é as boas mãos de Deus que estão estendidas sobre a nossa vida e por isso queremos louvar a Deus. Queremos agradecer a Deus por esta visão tão maravilhosa que Ele concedeu ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, em investir na obra missionária, em investir na obra da comunicação, montando toda essa estrutura que hoje nós estamos usufruindo, não é? Sendo abençoados. Aos nossos queridos irmãos, principalmente aqui do estado de Pernambuco e outros também, que estão em casa sem poder ir à igreja presencialmente, por força de decreto estadual, estão tendo a oportunidade de cultuar conosco. Nós já lemos a palavra, nós oramos, nós já contribuímos e você ainda pode fazer isso, viu? Não significa dizer que porque terminou o momento do ofertório que você não pode mais contribuir. Não, você pode sim fazer quantas vezes você quiser, inclusive mandar para pessoas, amigas. Se você de repente no momento do ofertório não estava presente, vai aparecer aqui no link aqui embaixo da tela do seu televisor as opções que você tem, que já foram citadas pelo presbítero Jonathan Lucena, pelo PayPal, PagSeguro ou algumas das agências bancárias ou pelo Pix. Você pode tirar um print dessa informação e mandar para as pessoas amigas, porque nós sabemos de que a obra missionária, o evangelismo é feito com a contribuição. E nós vamos falar sobre evangelismo hoje. Você pode fazer isso. Pois bem, hoje nós estamos com a lição de número 11. Vai aparecer aí na sua tela a capa dessa lição, do dia 14 de março. Você pode acompanhar conosco aí um título maravilhoso que
que tem como expressão compromissados com a evangelização. 14 de março de 2021, o texto áureo da nossa lição está escrito em Romanos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso 16, quando ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática da nossa lição, que é um pensamento, aquilo que resume a nossa lição, diz assim, o cerne da nossa lição, né? O âmago da nossa lição. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Que coisa boa, não é? Estarmos falando sobre evangelização. Estamos aqui hoje porque nós somos frutos de um trabalho evangelístico. Nós somos alcançados pela mensagem do Evangelho porque alguém um dia se dispôs a pregar a palavra, a levar o ID do Senhor Jesus Cristo. E é isso que estamos fazendo nesta manhã, em forma de culto, claro, aprendendo a palavra de Deus na escola bíblica dominical, mas nós estamos também, de certa forma, evangelizando. E é por isso que nós pedimos há poucos instantes para você enviar o link deste culto para as pessoas que você conhece. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: você vai também poder nos acompanhar, você que não tem a lição física em mãos, você que não conseguiu adquirir a sua lição, você que está nos acompanhando pela primeira vez, não se preocupe. A equipe da produção aqui da Rede Brasil vai deixar a imagem e você vai acompanhar conosco o que nos diz a introdução da nossa lição. Diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. É isso que nós queremos nesta manhã conversar um pouco à luz do texto sagrado. O que era então estar compromissados com a evangelização, como diz o título desta lição? O que é estar dedicando-se à pregação do evangelho? Por que a necessidade de pregarmos? Por que a necessidade de evangelizarmos? Será que isso é uma ordenança? Será que isso é um dever? Será que isto é uma obrigação de cada crente, evangelizar? Pois bem, é esta a temática dessa lição de hoje. E o primeiro tópico da nossa lição vai falar justamente sobre a evangelização como uma prioridade da igreja. Por isso que existe o investimento que está sendo feito neste momento com a Rede Brasil. Por que é que existe este investir? É para que a evangelização ela alcance um maior número de pessoas, para que o evangelismo, a mensagem de Cristo, alcance o maior número de pessoas. E o primeiro tópico da nossa lição, que você também vai poder nos acompanhar, lendo, nos acompanhando, diz o seguinte: o evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. E o primeiro subtópico fala sobre o que é o Evangelho. E diz assim: esta palavra vem de duas palavras gregas. Eu, que é um advérbio que quer dizer bem, e a segunda palavra é a expressão eugelia, que significa, ou angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra eugelion quer dizer boas novas ou boas notícias ou notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador, conforme João 3,16. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crer, conforme Romanos 1,16 e 1 Coríntios 15,2. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é esta boa mensagem, a mensagem do reino, que estamos pregando nesta manhã. O Senhor Jesus, ele é a mensagem central do Evangelho. Por isso que o apóstolo João, escrevendo o seu Evangelho, no capítulo de número 3, versículo de número 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é isso, é pregar a pessoa de Cristo. O Evangelho não é pregar a própria pessoa do pregador ou uma autoproclamação humana de quem quer que seja, não. O Evangelho é falar de Cristo. Cristo como único e suficiente Salvador. E é esta mensagem que aqui estamos nesta manhã lhe apresentando, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem que liberta, que transforma, a mensagem que nos traz vida, que nos traz paz. É isso mesmo. Em meio a esta pandemia, em meio a este momento tão caótico que vivemos, nós podemos desfrutar paz, porque o Evangelho de Cristo nos alcançou. Essa mensagem maravilhosa que traz tranquilidade à alma do homem, que traz paz ao seu espírito. E é isso que queremos falar. Cristo salva, Cristo cura. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E somente através dele alcançamos a salvação. A nossa lição, ela é muito propícia para esses momentos, para este momento que estamos vivenciando, porque ela vem trazer um despertar quanto à palavra de Deus ou à mensagem do Evangelho. O segundo subtópico do primeiro ponto da nossa lição fala sobre o único Salvador do mundo. Acompanhe comigo, por favor. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, quero dizer, e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus, conforme Atos 20 e 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos 4 e 12. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, 6. E também afirmou: o campo é o mundo, Mateus 13, 20 e 38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização mundial. Esse texto que acabamos de ler, este parágrafo, nos mostra a responsabilidade que temos. Pois a palavra de Deus nos diz, no livro de Romanos, na carta que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja que estava na Itália, em Roma, Itália, que o homem sem Deus está perdido. O capítulo 3, versículo 23, disse: porque todos pecaram, isso fala da humanidade, e destituídos, ou seja, distantes e afastados estão de Deus. E é por esta razão que precisamos anunciar as boas novas do Evangelho. É por isso que precisamos pregar a salvação em Cristo Jesus a todos aqueles que encontram-se distantes. Há uma palavra que o profeta Ezequiel, sendo usado pelo Espírito Santo, fala a respeito do que é levar a mensagem salvadora. É bem certo que esta palavra está sendo ou foi direcionada à nação de Israel, mas existem verdades contidas aqui que apontam para o dever que a igreja tem de evangelizar. O capítulo de número 33 do profeta Ezequiel, o versículo de número 11 nos diz assim a palavra de Deus: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois
Por que razão morrereis, ó casa de Israel? O versículo de número 13 nos diz assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar o juízo e a justiça, restituindo este ímpio o penhor e indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Versículo 16 diz: de todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele, juízo e justiça fez, e certamente por isso viverá. Que coisa maravilhosa! Saber que a palavra de Deus nos mostra que o desejo de Deus é que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. O desejo de Deus é este, que você que está nos ouvindo neste momento entenda que o projeto de Deus é vida e não morte. O projeto de Deus é salvação e não condenação. O desejo de Deus é que você compreenda de que Ele tem sim um grande amor por sua vida. O desejo de Deus é que o homem entenda que precisa voltar, dar uma meia volta. O prazer de Deus é que o homem compreenda de que a sua mensagem, a mensagem de Deus, é uma mensagem de paz. O quinto livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, chamado de Deuteronômio, no capítulo de número 30, e o versículo de número 15, a Bíblia nos diz assim: Vês aqui, diz o Senhor, que hoje tenho te proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. E no versículo de número 16 diz: portanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. E no versículo de número 20 deste mesmo capítulo, versículo de número 18, versículo 19, quer dizer, para ficar melhor a compreensão, diz assim: e os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o texto é maravilhoso. O texto diz assim, que o Senhor disse para a nação de Israel, e também serve para você hoje e para mim: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. É esta palavra que estamos pregando nesta manhã. Palavra de vida. O Senhor Deus disse: eis que te proponho a vida e a morte, o bem e o mal. E o Senhor ainda dá uma sugestão do que é melhor. Ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Evangelho é isso. É a mensagem de vida, é a mensagem de salvação, é a mensagem de esperança. E é por isso que nós estamos nesta manhã servindo ao Senhor, como diz o título desta lição, compromissados com esta mensagem. Nós estamos aqui trazendo uma mensagem do reino, a mensagem de Deus, a salvação das almas dos homens que vivem na perdição e no pecado. A Bíblia nos mostra de que
a evangelização, ela é sim um mandamento do Senhor. O próprio Senhor Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, e o versículo número 15, o Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A partir desta expressão de Cristo, nós podemos entender de que o evangelho, ou a ministração do evangelho, ou a pregação do evangelho, ou a evangelização, é um mandamento. Jesus disse: ide pregai o evangelho. Por isso que estamos aqui. Por isso que existe a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e outras mais compromissadas, claro, com a palavra de Deus. É por isso que existe a Rede Brasil de Comunicação, para que este ide glorioso, para que este mandamento seja exercido. Podemos dizer que a evangelização é sim um mandamento. É interessante notar que no capítulo 16 e verso 15 de Marcos, o Senhor disse: ide pregai a toda criatura. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 19, o Senhor diz: a todas as nações, não somente a pessoas. Ainda no Evangelho de Marcos 16 e 15, que foi o texto que foi citado, diz: a todo mundo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, a palavra de Deus nos diz de que Jesus enviou e ele também foi às aldeias, às cidades. Há um texto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17 e o versículo de número 30, que tem muito a ver com esta mensagem, o porquê pregar o Evangelho. 17:30 de Atos dos Apóstolos nos diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. O Evangelho de Deus, a mensagem de Cristo é para todos os homens, em todos os lugares. Não é para um grupo específico de pessoas, não. E é aí onde nós vamos olhar para a nossa lição mais uma vez, pois a nossa lição, a lição de hoje, no tópico de número 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Você está acompanhando aí, a produção já colocou na tela. Nos diz o seguinte: a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas essencialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois os que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. E o primeiro subtópico deste ponto 2 fala sobre a nossa teologia. Eu quero ler isso aqui com vocês, isso aqui é importante. Nós temos aprendido isso com os nossos pais, com o nosso pastor, presidente, com nossos mestres, e eu acho muito interessante o que o pastor Ezequias Soares escreveu aqui. Veja o que ele diz. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem a intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum, escute, não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas das escolas bíblicas dominicais, publicadas desde 1930. Em nenhuma delas a citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. E aqui é interessante porque o autor da lição, o comentarista, o pastor Ezequias Soares, de forma magistral, deixa claro de que nós, pentecostais, assembleanos, clássicos, não temos teólogo A, B ou C como um idealizador da mensagem da salvação. Não há nenhuma preocupação em discussão se é arminiano, se é molinista, se é wesleyano, se é calvinista. Não, nós somos bíblicos. Nós temos a Bíblia como instrumento da nossa fé. Até porque antes da Reforma Protestante já se pregava o Evangelho.
antes do século XVI, a igreja já falava sobre o amor de Deus, sem precisar fundamentar a sua ideia evangelística a um nome de um reformador, ou de um teólogo, ou filósofo, ou coisa desse tipo. Então, nós estamos aqui pregando a palavra, a Bíblia. Nós não estamos aqui pregando nomes de homens, ou de teólogo, ou de algum fundador de movimento acadêmico. Nós estamos aqui pregando a Cristo, ao Senhor que morreu naquela cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra do Pai, que intercede por nós com o Espírito Santo e que vai, sim, vir buscar a sua igreja e arrebatá-la para estar com Ele na eternidade. Nós pregamos esta mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem que liberta. Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta, Jesus ainda cura, Jesus ainda transforma, prepara o homem e leva para o céu. É uma mensagem simples. A mensagem evangelística que aprendemos de nossos pais, à luz das Escrituras, é a mensagem do Evangelho. Sem precisar se preocupar com muitas palavras de forma acadêmica, teológica, quer dizer, mensagens com um perfil que não tem tanta funcionalidade. Nós só precisamos dizer que Jesus é o Salvador do mundo. Ele morreu para libertar todos os homens sem distinção. E é aí onde vai entrar o segundo subtópico desta lição, não é? Que fala, por quem Jesus morreu? Será que nós podemos acompanhar essa leitura? Essa é uma pergunta, diz o texto interessante, há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras, a expiação limitada e a ilimitada. O que seria essa expiação limitada? Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde a fundação do mundo. E aqui eu queria que você parasse para pensar um pouco comigo. Queria que você analisasse um pouco esta expressão. Segundo alguns que evangelizam e que pregam uma doutrina diferente da que nós entendemos ser a bíblica, a verdadeira, a ortodoxa, esta mensagem, a mensagem do Evangelho, só vai alcançar alguns. Esta mensagem da salvação na pessoa de Cristo só vai alcançar apenas alguns que eles chamam de eleitos. Mas quando Paulo escreve sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, e o versículo de número 4, Paulo nos diz o seguinte. Vamos começar lendo a partir do versículo de número 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e todos venham ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. O apóstolo Paulo fez questão de dizer que este evangelho que nós estamos pregando é para que todos os homens venham a ser salvos. Esta mensagem não é uma mensagem restrita a um grupo seleto, escolhido, até porque se assim fosse, o sacrifício de Cristo seria a sua expiação limitada, alcançariam apenas alguns. Mas não é isso que o Evangelho nos apresenta. Não é isso com que a Bíblia nos fala. E aqui vai entrar ainda no subtópico 2 da nossa lição. Se você não tem a lição em casa, não tem problema. A equipe vai colocar aí na tela para você. A letra B, não é? Que fala sobre a expiação ilimitada. Olha aí, que coisa maravilhosa. Obrigado, equipe. Vamos ler todos nós? Você está participando da escola dominical, não é? Afinal de contas, estamos neste culto maravilhoso e você pode ler conosco sobre a expiação limitada. Isto significa, diz o texto, que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Aleluia! Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia. Veja, não usou o nome de A ou B, mas a Bíblia como fundamento dessa doutrina.
Jesus é o Salvador do mundo, João 4:42, testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo, não foi apenas algumas pessoas. 1 João 4, verso 14, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E aqui foi colocado um texto de 1 João 2:2, que diz, e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Por isso Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda criatura, versículo 16. É um erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Esta mensagem do Evangelho que pregamos é uma mensagem sem distinção. O Evangelho não faz uma distinção entre pessoas. Isso é para branco, para negros, pobres, ricos, mulatos, brasileiros, europeus, africanos, asiáticos. A mensagem do Evangelho é para o mundo inteiro. Não há nenhuma indicação de que Jesus mandou pregar apenas para alguns, mas para todos. Ide por todo o mundo. Porque Deus amou o mundo. Paulo disse, porque Deus quer que todos os homens se arrependam. A expiação de Cristo foi ilimitada. Alcança homens, mulheres, crianças, velhos, de todas as faixas etárias. Mas a pergunta é, então, por que alguns não se salvam? E aí vale salientar que nós temos que entender que a mensagem do Evangelho é para quem crer. Existe o livre arbítrio. Jesus disse, e aquele que crer será salvo. O Evangelho é para você que está me ouvindo aí, que ainda, quem sabe, não teve um encontro pessoal com Cristo, mas ele só surtirá efeito, esse sacrifício de Cristo só surtirá efeito se você quiser. Nós citamos aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Está óbvio ali, a palavra está claríssima. Quando Deus diz, eis que te proponho, veja, é uma oferta, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E o texto diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, o Evangelho é para todos, mas nem todos, infelizmente, aceitam. Pense nisso, ainda dá tempo de você hoje fazer a sua decisão para Cristo. Podemos dizer, então, em primeiro lugar, de que a pregação do Evangelho é, sim, um mandamento, mas a pregação do Evangelho também é uma obrigação. Obrigação no sentido de fazer algo coercitivamente falando, mas obrigação no sentido de dever, de trabalho. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz, porque me é imposta esta obrigação e ai de mim se não anunciar o Evangelho. O Evangelho é, sim, uma tarefa primordial da igreja. Pregar o Evangelho de Cristo não somente é um mandamento, mas também uma obrigação. Precisamos entender isso. E é por isso que nós queremos que você compreenda que nós estamos aqui fazendo o que a Bíblia nos orienta. Pregar o Evangelho. Levar as boas novas do reino. Sabemos que nem sempre todos que escutam recebem de bom grado e guardam em seu coração. Mas você precisa entender de que nós não podemos deixar de ler o que está escrito. Eu quero voltar aqui para a nossa lição, no segundo tópico da nossa lição. Vou pedir aqui para que a equipe volte a colocar o ponto B, né, na lição, que fala sobre a expiação ilimitada. Eu queria que você anotasse esse texto que vai aparecer aí na sua tela, os versículos que estão
relacionados a esta parte da nossa lição, não é? Veja o que é que diz o texto aqui. João capítulo 4, versículo 42. Se você tem uma Bíblia, se você tem um exemplar, você pode abrir. Veja, 1 João capítulo 4, versículo 14. 1 João capítulo 2, versículo 2. João 3,16, Tito 2,11. Todos esses textos são textos que mostram o amor de Deus para que você tenha a oportunidade de encontrar um dia com Cristo. Esta lição vem nos despertar, você que está nos acompanhando em casa, a ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Nós queremos dizer que o Evangelho, não somente a pregação do Evangelho é um dever, é um mandamento, mas também é um desafio. Nós sabemos o quanto a igreja tem enfrentado desafios para que esta mensagem chegue até você. Desafios na perspectiva, por que não dizer, política, filosófica, ideológica. Desafios no sentido físico mesmo. Existe uma igreja perseguida em países fechados ao Evangelho, que está nas cavernas, nos desertos, nas florestas, nas matas, escondidas pregando o Evangelho, porque sabem o compromisso que é. A nossa lição fala sobre compromissados com o Evangelho. E existe uma igreja que está enfrentando desafios. Nós temos diversos textos, não é? Que nos mostram que somos cooperadores de Deus. Tem uma expressão do apóstolo Paulo escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, capítulo 3, quero dizer, versículo 9, quando Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. E é por isso que essa igreja, mesmo em meio a tantos desafios, tem pregado o Evangelho. As portas para a pregação do Evangelho têm sido cada vez mais fechadas. Mas louvamos a Deus porque nesta manhã de domingo, Deus abriu esta grande porta, aleluia, e você está podendo ouvir a pregação do Evangelho. Nós podemos dizer de que a igreja, ela existe para evangelizar. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos pregando esta palavra, a maravilhosa palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, e o versículo de número 9, nos diz a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aí ele vai dizer, para que tudo isso? São bênçãos maravilhosas. Mas ele diz, para que propósito? Não é? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, de que a igreja existe para evangelizar. Nós podemos dizer de que uma das principais funções da igreja é o evangelismo, a pregação do evangelho. Podemos dizer de que a igreja foi ordenada a fazer isso. Nós já citamos textos aqui, mas citaremos outros, como, por exemplo, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28 e o versículo de número 19, a palavra de Deus nos diz que Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja foi ordenada a levar esta mensagem. Existe um tempo, o tempo de Deus está chegando, Jesus está às portas. E por isso precisamos obedecer esta ordenança do Mestre, pregar o Evangelho de Cristo a todas as nações. Já citamos aqui o texto de Marcos 16 e 15, quando Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a todos os homens. Esta ordenança bíblica da pregação do Evangelho é algo tão prazeroso
que impulsiona a igreja de Cristo. Há quantos homens e mulheres dedicaram suas vidas inteiras à pregação do Evangelho? Quantos foram martirizados para que esta mensagem chegasse até você hoje? Talvez você não tenha ideia de que homens, mulheres, crianças, jovens, idosos precisaram, assim como uma palha queimada ao fogo, eles queimaram a sua vida para que você hoje tivesse a oportunidade de ouvir essa mensagem. Uma mensagem de paz, uma mensagem alvissareira, como disse o escritor da lição, uma mensagem de amor. A igreja, quando evangeliza, ela se completa, porque não há como fechar a boca e ficar em silêncio mediante a tantas coisas que Deus tem feito. Lembrei agora de um texto que o apóstolo Pedro estava sendo impedido de pregar o Evangelho, não é? Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, os apóstolos foram convidados a calarem, a não pregarem o Evangelho de Deus. Eles foram presos, foram questionados, eles foram martirizados de alguma forma. E as pessoas que ali estavam tentando impedi-los de pregar o Evangelho de Deus. E os apóstolos disseram: como é que a gente pode ficar calado diante daquilo que Deus tem feito? Pessoas têm sido libertas, outras têm sido curadas, outras têm sido alcançadas e receberam de Deus milagres. E eles disseram: como nós podemos nos calar diante disso? Como podemos nos silenciar? Nós temos que pregar o Evangelho. E é por isso que estamos aqui. A igreja está viva e a igreja está de pé porque ela prega esta mensagem. Uma mensagem que produz vida. Você que está nos assistindo, participando deste culto, e talvez você esteja se interrogando, dizendo: como eu posso experimentar esta vida? É simples. É só dizer de que Cristo, a partir de hoje, será o Senhor da sua vida. Deixe Ele reinar em seu coração. Deixe Cristo operar em sua vida o milagre da regeneração. Como Ele disse a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, naquela conversa, Ele disse: importa que o homem nasça de novo. E não é nascer fisicamente, mas é da água e do Espírito. Que esta manhã seja uma manhã de bênção na sua vida e que o Evangelho encontre espaço e você possa dizer: a partir de hoje, eu quero receber a Cristo como meu Salvador. Pregar o Evangelho não somente é uma ordenança, mas a igreja se realiza quando prega. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que era o texto que eu queria ler, e o versículo 20 nos diz o seguinte: veja o que aqui os apóstolos disseram. Capítulo 4, versículo de número 20. Mas vamos para que fique um entendimento melhor. Versículo 17, diz assim: mas, versículo 16, dizendo: que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos rigorosamente, para que eles não falem mais neste nome a homem algum. Versículo 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus.
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Sabe por que a igreja prega este evangelho? Sabe por que a igreja é compromissada com este evangelho? Porque nós não podemos nos calar. Porque nós temos visto, nós temos ouvido o que Deus tem feito. Milhares, centenas de pessoas estão sendo curadas pelo poder da palavra de Deus. Milhares e milhares de centenas de pessoas estão sendo salvas. Pessoas que estavam deprimidas, que não estão mais. Pessoas que estavam pensando em suicídio e não estão mais. Pessoas que estavam desenganadas pela medicina e hoje estão curadas. Pessoas que viviam opressas, presas pelas garras do diabo, hoje estão livres. E a pergunta é: como ficaremos calados diante disso? A palavra de Pedro e de João aqui é a que nós fazemos agora. Como nos calaremos diante daquilo que temos visto? Desde o dia 19 de março do ano passado até hoje, a Rede Brasil tem pregado a palavra de Deus. Muitos obreiros têm passado por aqui, têm ministrado, mulheres de Deus no ciclo de oração também têm feito um trabalho maravilhoso. A pergunta é: como nós vamos ficar calados? Por isso que nós estamos compromissados com o Evangelho. O título da lição de hoje é Compromissados com a Evangelização. É porque nós temos visto e ouvido o que Deus tem feito. Glória a Deus. Queremos, nesta manhã de domingo, já encaminhando para o término desta palavra, dizer a você que nos acompanha nesta manhã, que a igreja prega, porque a igreja sente prazer, amor, satisfação e alegria. Dizer que não há desafios não é verdade. Há desafios, sim. Nós estávamos falando sobre que a evangelização é um desafio e nós lembramos de algumas referências que anotamos aqui. Pregar o evangelho sempre foi difícil. Nós acabamos de ler aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 17 ao 20, mas poderíamos citar Atos 16, 22 a 23, Atos 19, 24 a 25, em que os apóstolos foram impedidos de pregar, foram presos. O apóstolo Paulo foi levado a um cárcere. A igreja também, de alguma forma, tem enfrentado grandes desafios, né? Mas nem por isso ela calou a sua boca. Como atalaia está pregando o evangelho. E quando falamos de atalaia, lembramos-nos do texto que já lemos do profeta Ezequiel, vamos voltar para ele, que é o capítulo de número 33, versículo de número 6. Veja por que a igreja não pode parar de pregar. Porque evangelista Alessandro Barreto, que a igreja tem que pregar? Será que ela não pode parar um pouco? Não. Sabe por que nós não podemos parar de falar? Porque existem vidas que estão à beira da morte. Existem pessoas que estão à beira da perdição eterna. E é por isso que a igreja não pode parar de pregar. Porque vidas precisam ser alcançadas. Porque vidas precisam ser resgatadas. E este evangelho, este amor pelas almas que aquece o coração da igreja, a motiva a pregar o evangelho de Cristo. O amor pelas almas. Como muitos disseram: Senhor, faz-nos, Senhor, ser úteis à Tua obra. Texto de Ezequiel, capítulo 33, versículo 6, nos diz assim o Senhor Deus. Você vai entender por que a igreja não pode parar de pregar.
porque aqui a igreja é compromissada com o Evangelho de Cristo. Versículo 6. Mas, se quando o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, uma vida, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. O atalaia era alguém que ficava acima, nos muros, nas torres, vigiando contra o inimigo, porque o inimigo vinha para matar, para destruir, e o atalaia tinha a obrigação de avisar, para que nenhuma vida se perdesse. E o texto diz que o Senhor deixa claro, se uma vida se perdesse, o Senhor cobraria daquele atalaia. O versículo de número 7 nos diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhas anunciarás da minha parte. Anunciarás. A igreja é o atalaia de Deus no mundo e por isso a igreja anuncia as boas novas. Se eu disser o ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Sabe por que a igreja prega o Evangelho de Deus? Porque a igreja está como uma atalaia no mundo, em cima das muralhas, dizendo, aí vem o adversário. O inimigo quer matar, roubar e destruir, mas a igreja de Deus como atalaia está para pregar o Evangelho. E nós vamos neste momento orar, agradecendo a Deus e pedindo que esta palavra entre em teu coração. Você que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor, a igreja está como uma atalaia dizendo, o inimigo estará à espreita, mas há vida para a tua alma. Amém. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu vou convidar aqui o presbítero, o companheiro, Jonathan Lucena. Vamos orar. Como atalaias de Deus, a igreja está pregando o Evangelho, levando a mensagem de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo hoje, levando a mensagem do Senhor àqueles que nos assistem, que ainda não fizeram sua decisão para Cristo. Nós vamos orar por todos os missionários da nossa igreja, aqueles que estão na Europa, aqueles que estão na África, aqui no continente americano, para que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor presidente, da nossa igreja, e para que as vidas que estão nos ouvindo nesse momento se rendam aos pés de Cristo. Vou pedir ao nobre companheiro, por favor, para nos dirigir em oração. Amém. Oremos então. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças, Senhor, por esta manhã abençoadora, por termos sentido bem de perto a tua presença, tendo estudado a tua palavra sobre esse assunto tão empolgante, que, entre outras coisas, mostra a nossa responsabilidade como igreja, Senhor, de pregar a tua palavra. Aproveitamos para te apresentar, Senhor, aos teus servos que estão envolvidos, Senhor, na obra da evangelização, seja aqui na capital, no estado de Pernambuco, os teus filhos que estão nas filiais, que pregam a tua palavra com ousadia, assim também como aqueles que estão além das fronteiras, Senhor. Ajuda cada família no campo missionário, dando sabedoria e estratégia, que vidas continuem sendo alcançadas pelo poder da tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, porque cremos e confiamos no teu cuidado e que as tuas mãos estão estendidas, confirmando a pregação deste evangelho e cooperando, Senhor, como diz a tua palavra, com aqueles que fazem com prazer e alegria. Continua operando, assim te pedimos porque cremos. Dá saúde e força aos teus filhos. Continua abençoando, dando graça, repreendendo o mal e quebrando os grilhões, Senhor, de Satanás e também os ardis. Estenda as tuas mãos e desde já nós queremos te agradecer em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo.
que vive e reina para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do seu Divino Espírito Santo estejam sobre nossa vida agora e para todo sempre. Amém e amém.